Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui à nossa 21ª aula de Circuitos Eletrônicos 1, Eletrônica Analógica 1, onde a gente vai dar andamento nos estudos da nossa unidade 5, penúltima unidade do curso, tratando acerca da polarização CC do transistor bipolar de junção. Mais especificamente, pessoal, na aula de hoje, a gente vai tratar de conceitos relacionados, aí a alguns aspectos práticos da polarização CC e também com relação à polarização fixa do transistor bipolar de junção, que é uma das polarizações mais simples, para o TBJ. A gente vai ver tanto o circuito, quanto a análise CC, o equacionamento desse circuito. Vamos conversar sobre a reta de carga, falar sobre algumas características gerais e também resolver um exemplo. Então, sem mais delongas, vamos para a revisão da nossa aula anterior, que foi a 20ª aula. Aqui está um diagrama básico que vai guiar a gente pelos estudos da unidade 5, de forma que na aula passada a gente fez os estudos da introdução à polarização CC, onde a gente iniciou ali com a construção de um amplificador, vimos a necessidade da polarização e também as regiões para a operação como amplificador. Lembrando que a amplificação de sinais é uma das aplicações mais importantes do transistor bipolar de junção e por isso que a gente está dando um foco especial nessa parte aí de amplificadores. Então, ok. O tópico 1 da aula passada, a gente trouxe aí uma primeira ideia de amplificador. A gente colocou o nosso microfone na entrada aqui de um transistor bipolar de junção na configuração emissor comum, certo? E colocamos o alto-falante lá na saída para ver o que dava, se dava certo ou não a utilização desse circuito. E o que a gente descobriu é que para amplificação a um ganho de 10 vezes nessa tensão vem de entrada, eu precisaria nessa configuração de circuito de uma resistência da carga, aqui uma impedância de saída muito elevada, de 4 vezes 10 a 16 ohms. Isso porque a nossa corrente IC que passa pelo circuito ela é muito baixinha, de 2,35 vezes 10 a menos 16 amperes. Mas por que essa corrente IC é tão baixinha? Porque a corrente IB e, consequentemente, a tensão VBE são ínfimas, são muito baixinhas. Então, a gente tem um problema relacionado aqui justamente à tensão VBE. Ok, aí a gente teve a seguinte conclusão naquela aula, que pelo fato de VBE ter um valor muito baixo, um valor aí próximo de 10 milivolts, a gente não está conseguindo polarizar diretamente essa junção PN entre a base e o emissor do transistor bipolar de junção. A corrente na base é tão baixinha que a corrente IC também é muito baixinha. E, como consequência, a gente precisaria de uma carga, uma RL aqui muito grande. Essa foi a nossa conclusão, Ou seja, com esse valor de VBE de 10 mV produzido pelo microfone sendo aplicado à sua entrada, você infelizmente não vai conseguir a amplificação de sinal. Então é necessário a gente deslocar esse ponto de operação que antes estava aqui próximo de 10 mV para um ponto de operação mais factível, em que a gente tenha a polarização direta da junção base emissora. Ou seja, eu preciso de uma tensão VBE maior sendo aplicada aqui na entrada. Isso daí é a nossa conclusão. E para fazer isso, o que é o caminho? O caminho aqui, pessoal, é justamente a gente colocar uma fonte de tensão em série. Se a gente quer aumentar a tensão na base, a gente coloca uma fonte de tensão em série com a base para a gente então conseguir o resultado de ter um ponto de operação na curva de entrada mais acima do que aquele ponto inicial, bem próximo do zero. E ao fazer isso, eu já vou precisar aqui de uma resistência bem mais factível, uma resistência na casa de 128 ohms, por exemplo. Tudo bem, resolvi o problema do ponto de vista da entrada, mas e com relação à saída? Como que fica? Ao fazer os estudos da saída e ver se esse transistor ele estava na região ativa, a gente analisou aqui e viu que infelizmente não, ele não está na região ativa, porque a tensão no coletor ela está mais negativa em relação à base. E a gente conseguiu comprovar isso por meio dos nossos cálculos realizados para descobrir a tensão VCB. Então, mais uma vez, a gente precisa aqui de alguma maneira polarizar esse transistor aqui
de modo a ter ao coletor com a tensão superior à tensão da base. E a gente consegue isso elevando a tensão no coletor. Ou, em outras palavras, adicionando uma fonte em série ali com o meu atuador na saída, de modo a tensão no coletor ser maior do que a tensão na base e assim polarizar esse transistor, polarizar ele reversamente, né, entre coletor base, a fim de que você tenha o efeito, então, do transistor estar operando na região ativa. Tudo bem, então, por exemplo, com a fonte de tensão em série aqui no valor de 3 volts, eu consigo potenciais no coletor positivos em relação à base, né? Então, nesses dois aqui gasos possíveis, a gente conseguiu valores, né, de tensão no coletor positivos em relação à base, e, portanto, esse transistor está aqui agora operando na região ativa, e sim, ele pode ser, então, utilizado como amplificador de sinais. Assim, a gente, então, trouxe a introdução de como que eu faria um amplificador. Então, eu não posso, de imediato, colocar meu microfone na entrada e um alto-falante na saída e esperar uma amplificação de sinal. Não é assim que funciona. A gente precisa de algumas modificações no nosso circuito a fim de trazer o funcionamento adequado para ele. Tudo bem? Então, ok. Aí a gente viu ainda naquela aula as regiões de operação, né? Levando em conta, inclusive, também os limites de operação, tanto em termos de máxima corrente que o transistor pode conduzir no coletor, tanto em termos também de máxima tensão, em que a junção coletor-emissor, na verdade, a tensão, né, coletor-emissor que provoca na junção coletor-base, essa máxima tensão reversa que pode ser aplicada, levando em consideração também a máxima potência que esse dispositivo pode dissipar, que existem limites para ele. Então, existem aí alguns pontos possíveis de operação, e a gente identificou naquela aula que o ponto ideal aqui para a gente trabalhar em termos de amplificação de sinal, que garante tanto um atendimento aos limites do dispositivo, quanto uma margem até região de saturação, região de corte bacanas, é o ponto B, um ponto mais no centro da sua curva. E a função da polarização é justamente essa, de levar o transistor a operar de forma ali CC, né, em um ponto específico da curva que está sob o seu controle. Ok. E então, a gente também viu naquela aula algumas características básicas da polarização. Eu trouxe para vocês um simples exemplo onde eu disse que é possível, né, utilizando aí uma configuração, por exemplo, de divisor resistivo, a gente alterar a tensão em um determinado nó ou ponto do meu sistema, né? Inclusive fazendo isso, né, obtendo tensões nodais diferentes em pontos diferentes, utilizando apenas uma fonte de tensão CC não regulável. Se você tiver, por exemplo, só uma tensão de 10 volts, você consegue, nesse caso aqui, ter no ponto A 0,7 volts, escolhendo os valores adequados de R1 e R2, né, que você consegue fazer isso por meio da equação de um divisor resistivo bastante simples. Ponto B, a mesma coisa. Os limites, né, de tensão no ponto A e no ponto B estão limitados aqui pelo valor da fonte, né, que ou é 0 volts, né, até um máximo de 10 volts você consegue ajustar as tensões no ponto A e no ponto B. E resistores, a gente viu na última aula também, são muito mais baratos do que fontes CC reguláveis ou até fontes CCs não reguláveis. Então, resistores, a manipulação com resistores, ela é muito mais adequada do que a manipulação aí de fontes por conta de custos envolvidos no seu sistema. Então, nesse exemplo que a gente deu do amplificador de áudio inicial, o ideal não é a gente ter duas fontes de tensão no circuito. O ideal é a gente ter uma fonte de tensão no circuito, trabalhar com resistores a fim de ter, né, aquelas tensões que eu queria, né, de 3 volts para uma fonte e 0,75 volts para a fonte de entrada, manipular os resistores e valores de resistências a fim de que eu tenha essas mesmas tensões presentes lá no meu circuito. Então, assim, pessoal, a gente acaba aqui o conteúdo da nossa revisão da aula passada e a gente pode já, aí sem mais delongas, e adentrar nos conteúdos da nossa 21ª aula.
Pessoal, na aula de hoje, então, a gente vai tratar dos conceitos relacionados à polarização física do transistor bipolar de junção. Só que antes de entrar na polarização fixa propriamente dita, se vocês me permitem, eu vou fazer uma breve aqui, introdução em termos práticos da necessidade de polarização e, mais especificamente, o que é uma polarização CC. As questões chaves da aula de hoje, elas são as seguintes. Em que consiste um projeto de polarização CC do transistor bipolar de junção? Qual é a função dos capacitores de desacoplamento, que a gente vai ver capacitores no circuito? Terceiro, quais são as características principais da polarização fixa do transistor bipolar de junção? Bom, então aqui no tópico 3.3, afinal de contas, o que é um projeto de polarização do transistor bipolar de junção? Pessoal, aqui eu tenho à minha direita, né, o clássico transistor NPN. A gente tem como correntes principais corrente de base, corrente de coletor, corrente de emissor, né, uma tensão aqui VCE bastante importante. E com base, né, nos estudos desse dispositivo, a gente já sabe que a curva da esquerda ela descreve o funcionamento para a configuração emissor comum. Então, a pergunta é, como que eu consigo levar o transistor a operar de maneira adequada, por exemplo, no ponto de interesse que é o ponto B? O que eu preciso ter ali no ponto B de característica para eu trazer e tentar implementar aqui no meu circuito? Pessoal, o ponto B, se vocês bem olharem, ó, ele tem uma tensão VCE para esse transistor aqui de exemplo, viu, pessoal? De aproximadamente 7,5 volts. Ou seja, se você tiver uma configuração em que o emissor, por exemplo, ele está aterrado, você já sabe, né, que a tensão no coletor, que é a tensão justamente VCE, a tensão no coletor tem que ser de 7,5 volts. Então, para a operação nesse ponto B aqui. Uma outra característica é, vejam vocês que a corrente na base, né, a corrente na base para essa curva aqui, que a gente analisa sempre uma família de curvas, né? Então, essa corrente do ponto B aqui, na base, é de 30 microamperes. Então, eu preciso, de alguma maneira, impor essa corrente aqui de 30 microamperes na base. Isso é um outro pré-requisito. Então, até agora temos dois. A tensão no coletor seria de 7,5 volts. A corrente na base seria de 30 microamperes. A corrente do coletor ela é uma corrente que é, aqui para esse transistor, né, vai ser uma consequência da corrente da base, já que C é igual a beta vezes IB. A questão é, como que eu consigo chegar em uma corrente de base de 30 microamperes aqui no meu circuito e colocar uma tensão VC de 7,5 volts aqui no meu coletor? Eu consigo isso, pessoal, justamente utilizando pelo menos uma fonte de tensão, né? Eu preciso de pelo menos uma fonte de tensão, sem uma fonte de tensão eu não consigo trabalhar aqui. E, além disso, eu preciso de um arranjo de modo que eu vou ter resistores, capacitores e uma fonte de tensão no meu circuito. Eu preciso de entender, bolar uma forma de associar, fazer um arranjo entre R, C e essa tensão VCC, de modo a ter no meu circuito essas características desejadas, para que o meu circuito opere nesse ponto B de interesse. Né? Isso, né, esse ajuste e a escolha de um arranjo adequado, isso é para você um projeto de polarização do transistor bipolar de junção. Aqui a gente vai estudar, pessoal, nas polarizações CC, a gente vai estudar a configuração emissor comum por ser a mais utilizada, mas tudo que a gente disser vai se aplicar, né, para as configurações base comum e coletor comum. Então a análise ela segue o mesmo padrão e o mesmo procedimento. Assim, então, a gente responde a nossa primeira questão-chave de hoje já, né, que é que ela te perguntou em que consiste o projeto de polarização CC do transistor bipolar de junção. Consiste, pessoal, na escolha
na escolha de um arranjo adequado, para impor as tensões e correntes desejadas no circuito. E isso vai envolver, pessoal, isso daqui vai envolver o projeto de resistores, capacitores e fontes de tensão, né, que você vai poder conectar lá no seu circuito, tá bom? Então, o projeto de polarização ele consiste em você escolher de forma adequada o arranjo desses elementos, de forma a você ter as correntes e tensões desejadas e trazer o seu ponto de operação para aquele ponto específico da curva que você quer, né, que é o chamado ponto quiescente. Isso aí tem que ficar bem claro para a aula de hoje, viu, pessoal? Porque a gente quer que o transistor bipolar de junção opere em um ponto específico dentro da região ativa, tá bom? Esse é o princípio da polarização CC. E agora sim a gente pode partir então para a polarização fixa. Pessoal, então a gente chega até o circuito de polarização fixa do TBJ, que é o nosso primeiro circuito que a gente vai analisar de polarização do transistor. Esse é o circuito mais básico, o inicial, V0, né, que a gente tem para polarizar o transistor bipolar de junção. Então, a chave para entender, pessoal, é analisar tudo com calma, parte por parte, e principalmente entender a função de cada um desses elementos que estão presentes no circuito. Essa é a chave. Com calma, passar elemento por elemento para a gente entender qual que é a função deles no nosso circuito. Primeira coisa, pessoal, dado, né, o circuito de polarização CC do tipo polarização fixa, aonde fica a minha entrada e aonde fica a minha saída? Vejam vocês que aqui eu estou utilizando a configuração emissor comum, porque o emissor, né, como está aqui aterrado, né, a gente tem o emissor comum tanto a minha entrada quanto a minha saída. Então, é como se eu tivesse um terra aqui para a minha saída e um terra aqui para a minha entrada. Então, vejam vocês que o emissor, né, ele é comum tanto a entrada quanto a saída. Então, eu estou utilizando a configuração emissor comum. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, onde está o meu sinal de entrada e onde está o meu sinal de saída? Sinal de entrada está aqui sendo aplicado no terminal desse capacitor C1. Então, é como se eu tivesse aqui a presença, por exemplo, do meu microfone. Aquele mesmo microfone que produz lá um sinal da ordem de, por exemplo, 10 milivolts. Então, esse sinal de entrada eu estou aplicando aqui, né? A entrada que é um terminal do capacitor C1, que a gente vai entender daqui a pouco para que serve. O sinal de saída, a gente pega lá depois do C2, né? Lá na tensão Vout de saída. Então, aqui seria, por exemplo, onde eu iria ligar o meu alto-falante. O meu alto-falante estaria aqui, por exemplo, né? Ou a minha carga, né? O resistor, a carga que você desejar ter ali na sua saída. Então, aqui é a posição que você vai estar conectando a sua saída na configuração de polarização fixa. Bom, primeira coisa, então, assim, já passando esses aspectos iniciais, a gente vê a presença de dois elementos que até então não tinham aparecido aqui para a gente, que são dois capacitores, o capacitor C1 aqui na entrada e um capacitor C2 na saída. Para que servem esses capacitores? Qual que é o nome deles? Então, a gente vai comentar sobre isso agora. Esses capacitores, pessoal, a gente chama esses dois capacitores de capacitores de desacoplamento. Capacitores de desacoplamento. Capacitores de desacoplamento. Olha só, se eles chamam capacitores de desacoplamento, você já deve imaginar que ele desacopla ou que ele desconecta algo. Esse algo é justamente sinal CC
de sinal CA. Olha só, capacitor, né? Como que eu calculo a reatância capacitiva de um capacitor, o XC? XC é igual a 1 sobre 2πfc. Para sinais contínuos, sinais CC, a frequência, pessoal, já que esse sinal não tem uma frequência característica, né? Ele nunca se repete, teoricamente, esse sinal tem uma frequência de 0 Hz. E um sinal alternado no tempo, um sinal, por exemplo, senoidal, ele tem uma frequência lá, uma determinada frequência, por exemplo, F1. Quanto que vale a reatância capacitiva, ou o XC, para um sinal CC, que tem frequência nula? À medida que a frequência que está aqui no denominador se aproxima de zero, o que nós temos é o quê? Um valor de XC se aproximando de infinito. Ou, em outras palavras, essa resistência oferecida aqui para a corrente contínua, né, do capacitor, que é tão grande que ele pode ser considerado um circuito aberto. Olha só que interessante. Então, quer dizer que para sinais CC, jamais eu vou conseguir, né, pensando aqui em uma frequência nula, que esse sinal CC atravesse o meu capacitor, uma corrente contínua, por exemplo, né, e vou impedir, então, que uma corrente contínua vinda aqui da minha fonte VCC possa, por exemplo, ir para o meu microfone aqui, ter uma corrente reversa, né, uma corrente que ele não está projetado para suportar, né, e queimar, por exemplo, esse meu equipamento, porque o capacitor C1 tem uma reatância capacitiva tão grande para CC que ele pode ser considerado um circuito aberto, ou então, em outras palavras, não há um caminho de corrente CC passando aqui por C1. A mesma coisa também vale para o capacitor C2. Né? Por exemplo, se você tiver aqui com um alto-falante na sua saída, alto-falante ele vibra conforme sinais alternados e não como sinais contínuos. Inclusive, sinais contínuos provocam perdas ali, fazem ele aquecer de forma que você não quer, né? E né, você não quer esse tipo de corrente contínua passando pelo seu alto-falante. De modo que, então, o capacitor C2 desacopla a sua saída aqui do seu circuito, enquanto o capacitor C1 desacopla de forma CC a entrada do seu circuito. Então, o desacoplamento é justamente isso, separar as coisas. O capacitor está separando ali o que é CC do que é CA, tá bom? Então, CC não vai passar pelo seu capacitor por conta que a frequência é nula, uma reatância capacitiva, então, portanto, muito alta. Então, esses capacitores são chamados capacitores de desacoplamento justamente por conta disso. Pessoal, ainda nesse circuito, né, tratamos aqui dos capacitores, já sabemos onde fica a entrada, a saída, mas aqui vejam vocês que eu tenho uma fonte, né? E eu, como disse, a gente precisa de pelo menos uma fonte no circuito para fazer a nossa polarização. A função dessa fonte é justamente, né, fornecer tensão, né, fornecer uma tensão elétrica, uma DDP, de modo que com os resistores você consiga colocar nos pontos desejados, né, as tensões nodais e também as correntes, por exemplo, a corrente de base. Sem a presença de ao menos uma fonte de tensão CC, você não consegue fazer a polarização. Tipicamente, esses valores para VCC vão aí desde 3 até cerca aí de 20 volts, dependendo de cada transistor, viu, pessoal? Então, mas em uma média é mais ou menos por aí, entre 3 e 20 volts, a depender do seu projeto, a depender também do transistor bipolar que você vai estar utilizando. Por fim, a gente tem os elementos aqui também muito importantes na minha polarização, que são os resistores. Eu tenho um primeiro resistor aqui, que pelo fato dele estar conectado ao terminal da base, a gente chama ele de resistor da base. E a gente tem um segundo resistor que pelo fato dele estar conectado ao terminal do coletor, a gente chama ele de resistor do coletor. Os dois são resistores de polarização. Então, resistores de polarização. E por fim, claro, e não menos importante, né,
a gente tem o nosso transistor bipolar de junção. Algo a ser comentado, pessoal, é que é o seguinte, a corrente da base, a gente sabe que essa corrente ela tem valores pequenos, baixos, da ordem de magnitude de poucos microamperes. Vejam vocês que para eu ter uma corrente de poucos microamperes, né, que eu preciso de ter aqui? Um valor de resistência mais baixo, alguns ohms, por exemplo, ou um valor de resistência elevado, quilo-ohms, quem sabe até mega-ohms. Então, na verdade, para ter uma corrente na base baixa, da ordem de poucos microamperes, o valor de RB geralmente ele está ali na ordem de centenas de quilo-ohms. Essa é a ordem de magnitude dele. Então, centenas de quilo-ohms. Isso daí, claro, dependendo do seu projeto, pode mudar também, chegando até aí a ordem de mega-ohm. O resistor do coletor, a gente sabe que a corrente do coletor ela é da ordem de alguns, né, dezenas até de miliamperes. Então, por conta disso, é esperado que a gente tenha esse resistor do coletor na ordem de alguns poucos, até dezenas de quilo-ohms. Né? Então, geralmente, esse valor fica entre 1 e 20 quilo-ohms na maioria das aplicações, podendo crescer ou abaixar conforme a corrente de coletor necessária, tá bom? E o emissor é diretamente aterrado aqui para a gente ter, então, a nossa configuração de emissor comum. Então, dessa maneira, pessoal, vejam vocês que a gente abrangeu aí como um todo, passou elemento por elemento, a gente sabe onde está o sinal de entrada, o sinal de saída, a gente sabe a função dos capacitores no circuito para desacoplar sinal contínuo no tempo de sinal alternado no tempo, já que ele é um caminho que, para corrente contínua, vai enxergar ali um caminho de impedância muito elevada, vai enxergar um circuito aberto, ou seja, não vai passar corrente contínua por ali, somente corrente alternada. Os resistores funcionam justamente para você regular as correntes e tensões nos pontos em que você quer do circuito, e a fonte de tensão está lá justamente para oferecer essa DDP, a fim de que você consiga, a partir de variação dos valores de resistência, ter as tensões e correntes desejadas. Então esse é o circuito da polarização fixa, né? E a gente fez aqui então um geralzão aí, elemento por elemento, para ver como que funciona cada um e por que eles estão aí conectados no meu circuito. Assim a gente responde a nossa terceira questão-chave da aula de hoje, pessoal, que é qual é a função dos capacitores de desacoplamento. Qual que é a função desses capacitores? Como o próprio nome fala, a função é de desacoplar CC e CA, ou seja, para CC, a reatância capacitiva ela é muito alta, ou você pode simbolizar muito maior do que zero, ou seja, é um caminho praticamente de circuito aberto. Já para CA, a gente tem, a depender do valor do capacitor, um XC que é aproximadamente a zero. A depender do valor do capacitor, a depender do valor da frequência de trabalho, né? Já que XC depende do quê? Depende de frequência e capacitância. E assim, né? Então, dependendo aí para valores elevados de frequência e capacitância, para a corrente alternada é um curto circuito. Então, ao fringir dos ovos, né, corrente contínua não vai conseguir passar pelo seu capacitor, corrente alternada vai ter um caminho de passagem sem nenhum problema, né, e assim eu faço um desacoplamento entre CC e CA, né, que é algo necessário aí no nosso circuito de polarização, já que a gente não quer estar misturando CC com CA, principalmente do ponto de vista de corrente reversa para a minha entrada e também para corrente CC lá na minha saída. Geralmente a gente quer amplificar um sinal, que é um sinal alternado no tempo, então variações na entrada vão aparecer na saída
também num eixo zero, porém com valores de magnitude bem maiores. Esse é o princípio da amplificação de um sinal. Avançando um pouquinho mais, pessoal, dentro já do nosso tópico 4.2, afinal de contas, agora que a gente tem esse quesito a mais de trabalhar com sinais que são alternados, pequenas variações que eu quero amplificar, e também contínuos, porque a gente precisa do contínuo para fazer a polarização do TBJ. Então agora tendo essas duas fontes, CA e CC, juntas no meu circuito e também com capacitores envolvidos, é bom a gente tentar lembrar lá da teoria de circuitos alguns conceitos que a gente vai precisar aqui em eletrônica para a gente estar resolvendo circuitos que envolvam esse tipo de análise. Então aqui eu trouxe para vocês um circuito básico em que a gente tem uma fonte Vin na entrada. Eu estou fazendo um desacoplamento aqui por meio de um capacitor C1. E eu tenho dois resistores, R1 que oferece aqui um caminho para o terra e R2 que vai estar ligado ali a uma fonte de tensão VCC. Eu fiz uma observação aqui que é interessante. Eu disse que C tem um valor muito elevado. Eu poderia ter dito também sobre a frequência e imaginar que a frequência também é muito elevada. Essa observação ela é muito importante. Por quê? Porque ela traz o seguinte resultado para a gente. Se C tem um valor muito elevado, então quanto que fica o XC? Então, XC é 1 sobre 2π FC. Se C possui um valor muito elevado, quer dizer que o meu XC para corrente alternada, quando a frequência é diferente de zero, XC possui um valor muito baixo ou aproximadamente igual a zero. Para um sinal CC, a gente sabe que devido ao fato que a frequência ser igual a 0 Hz, isso vai implicar então, para mim, um XC igual a infinito, ou um circuito aberto. Então, essa observação aqui é importante para a gente resolver esse circuito. O que a gente pode fazer, e na verdade o que eu recomendo que vocês façam, que para analisar esse circuito, é aplicar o princípio da superposição de sinais. Analisar a contribuição primeiro da minha fonte CC, certo? E depois analisar o efeito da minha fonte CA no circuito. O princípio da superposição fala para a gente que a tensão de interesse, por exemplo, a tensão no ponto A, que é chamada VA, ela é dada tanto pela contribuição de VCC, quanto pela contribuição de Vin aqui, ou a nossa tensão VCA, que é a tensão CA do meu circuito. Então, eu posso separar aqui meu circuito em duas análises. Então, eu vou ter duas análises desse circuito aqui, deixa eu até colocar aqui para vocês. Então, eu vou separar a análise em duas. A análise da esquerda é uma análise que eu vou chamar análise CC. Por que CC? Porque eu vou ver a contribuição da fonte VCC para a tensão no ponto VA. E do meu lado direito, eu vou fazer a análise CA. A análise CA desse circuito, em que eu vou ver a contribuição da fonte CA para o meu circuito, para o meu ponto aqui, a tensão no ponto VA. Então, para a análise CC, o que eu tenho aqui, pessoal? A gente já sabe que o circuito, né, do capacitor vai envolver o quê? Para um sinal CC, que é a frequência 0 Hz, o capacitor é um circuito aberto. Então, se eu fosse desenhar aqui esse circuito, de novo, eu iria desenhar a fonte CA do meu circuito, um circuito aberto representando o meu capacitor C1, né, um resistor aqui que vai ter uma tensão de interesse no ponto VA, que eu quero, que é o resistor R1. Vou ter um outro resistor, que é o resistor R2, e a minha fonte de sinal contínuo no tempo. Então, isso daqui é o que eu tenho. Esse daqui, inclusive, né, esse circuito que eu acabo de desenhar, é o circuito que a gente chama de equivalente
CC. Equivalente CC do circuito que está desenhado aqui na esquerda. A tensão VA, pessoal, a tensão VA agora fica fácil da gente calcular. Por quê? Porque essa tensão VA está aqui exatamente no centro de um divisor resistivo. Então, a tensão VA, ela é justamente o quê? Ela é justamente o valor de R1 dividido pelo valor de R1 mais R2 multiplicado pela sua fonte VCC do seu circuito. Claro que, como o VCC é um valor contínuo aí no tempo, então e os valores dos resistores espera-se que eles não mudem também, né? O valor da tensão VA é um valor contínuo no tempo, né? Então, é um valor que não se altera, é o valor dado aí pelo seu divisor resistivo. Com relação agora à análise CA. Nessa análise CA, a gente tem que lembrar que o capacitor, pelo fato da capacitância ser muito elevada, e também está trabalhando aqui com a frequência muito elevada, então esse XC é aproximadamente zero, de forma que eu posso considerar o capacitor como um curto-circuito. Então, eu vou ter lá a minha fonte de tensão CA, que está lá ligada no meu circuito. O capacitor C1 é um curto-circuito, então está aqui o meu capacitor C1, um curto-circuito. Eu tenho um resistor R1 que está ligado ao terra e o resistor R2 que está ligado à minha fonte de sinal CC. Pessoal, se ela é uma fonte de tensão CC, ela tem amplitude, né, variações de quanto? Idealmente, zero. Não existe variação, né? Esse sinal CC ele não produz nenhuma contribuição aqui para o meu sinal, para os meus sinais alternados no tempo. Então, por isso que aqui, nesse caso, a fonte VCC, como o próprio nome fala, ela produz uma corrente contínua, ela não contribui em nada para a minha análise CA ou para as minhas pequenas variações do ponto da tensão nodal A. Então, a gente pode colocar ela aterrada, de forma que ela não tem nenhuma contribuição aqui na nossa análise CA. Então, aqui eu posso, mais uma vez, analisar a tensão no ponto A. Ó, que interessante, a tensão no ponto A agora, se vocês bem notarem, ela é justamente a tensão Vin de entrada. A tensão Vin aqui é justamente a tensão VA. Bom, o princípio da finalizando, né, a nossa pequena abstração aqui inicial, né, o princípio da superposição fala, então, vou até escrever de preto, o princípio da superposição fala para a gente que a tensão VA total no meu circuito vai ser o quê? A tensão VA vinda da análise CC, mais a tensão VA vinda da análise CA. De modo que eu vou ter, então, o quê? Eu vou ter VA sendo composto por uma parte em corrente contínua, mais uma parte em corrente alternada. Inclusive, se a gente fosse desenhar esse VA, pessoal, se a gente fosse para desenhar esse VA no tempo, o que ele seria? Deixa eu pegar aqui novamente o meu gráfico. Se eu fosse desenhar um gráfico aqui da tensão VA no tempo, como que ficaria? Eu teria um valor médio advindo aqui da minha análise CC, certo? Um valor médio, que é um valor constante devido ali à análise CC que a gente viu. E além disso, a gente teria as variações da entrada aqui, o Vin, sendo somado a esse sinal. Então, a tensão VA ela seria composta também, né, por um valor que alterna no tempo, entre valores positivos e negativos, só que com um centro, né, um deslocamento CC. Porque a gente viu da análise CC que esse ponto A ele tem uma determinada tensão que é dada por essa equação, que é um número. Esse daqui, digamos, vou dar um exemplo. Digamos que isso daqui seja 5 volts. E a tensão Vin, que é alternada no tempo, ela tem um pico ali de 100 milivolts. Então, na hora que eu for desenhar um gráfico, eu vou ter a minha tensão VA centrada em 5 volts com ondulações de 100 milivolts para mais e para menos.
ou seja, eu vou chegar num pico de 5,1 volt, né, e num vale aqui de 4,9 volts. Então, esse é o meu sinal VA que eu consigo encontrar pela decomposição de análise CC e análise CA. Bom, isso é importante porque para que foi toda essa conversa? Para que foi toda essa explanação inicial? Porque agora, aqui no TBJ, no circuito da polarização fixa e no circuito de todas as polarizações que a gente vai estudar, a gente vai fazer, pessoal, exatamente a mesma coisa. Exatamente, sem tirar nem pôr. É o mesmo procedimento. Eu vou ter que fazer uma análise CC inicial e uma análise CA posterior. A análise CA a gente vai fazer quando a gente estiver estudando os amplificadores. Então, por hora, aqui para a polarização, basta-nos a fazer o equivalente CC ou analisar, né, esse circuito do ponto de vista de corrente contínua. Então, do ponto de vista aqui do circuito de polarização fixa, qual que seria o equivalente CC ou análise CC desse circuito? Então, lembrando, mais uma vez, capacitores C1, capacitor C2, eles têm, né, XC1 e XC2 para frequência igual a 0 Hz, ou seja, uma análise CC, esses valores de XC1 e XC2 são valores iguais a infinito, ou seja, circuito aberto. Então, na hora que eu for desenhar aqui, eu vou levar isso em consideração, de modo que, ao fazer o equivalente CC, o meu sinal de entrada vai estar desacoplado do meu transistor bipolar de junção. Então, ao fazer o equivalente CC, né, eu vou ter algo próximo a isso. O meu sinal de entrada aqui, ó, que eu vou até colocar aqui em relação a 1 terra, por exemplo, né, o valor de C1, como é um circuito aberto, eu não tenho o meu sinal de entrada aplicado aqui à base do meu transistor bipolar de junção. Essa configuração tem um emissor aterrado, né, então a gente tem um resistor RB que sobe aqui em direção, que fica ligado na base, né, e sobe em direção à minha fonte VCC. Então está aqui a minha fonte VCC. Por que a VCC está aqui? Porque ela é uma fonte CC. Então ela contribui para essa análise CC. Se fosse uma fonte CA, não iria contribuir. A gente ainda tem um resistor do coletor, que é ligado justamente aqui no meu coletor. Lucas, C2 também vai ficar aberto. Também vai ficar aberto. Então, aqui eu vou desenhar um circuito aberto para o capacitor C2. Né? E a minha aqui, por exemplo, uma carga, poderia ser um resistor na saída, que não está indicado aqui no circuito, mas eu estou colocando aqui para vocês. De toda forma, então o que a gente tem aqui? A gente tem pelo desacoplamento, a tensão VIN ela não está conectada no meu circuito e a minha carga também não está conectada no meu circuito. Então, uma forma mais fácil de representar, né, para evitar ter informações desnecessárias aqui no meu circuito, eu posso apagar a minha entrada, certo? Tudo que se relaciona à minha entrada, e posso também apagar tudo que se relaciona à minha saída aqui, né? Então, assim, esse daqui, né, esse circuito que restou, é o circuito que eu vou analisar e fazer os meus cálculos, fazer todo o meu equacionamento. Então, ficou bem mais simples, né? Porque os capacitores, como o próprio nome fala, né, desacoplam a entrada e a saída do ponto de vista de corrente contínua, ou para polarização CC, eles não vão fazer nenhum tipo de interferência aqui no nosso circuito. Então, esse é o equivalente CC para o circuito de polarização fixa. Pessoal, de posse do circuito de polarização fixa, já do ponto de vista ali da análise CC, o que tem que ser feito agora é a gente fazer os equacionamentos, né, que são nada mais, nada menos do que rodar a malha, né, igual lá em circuitos, agora é só rodar a malha para descobrir as variáveis de interesse para esse circuito. Lembrando que a gente está interessado
principalmente para corrente de base e tensão entre coletor e emissor, né? E se você já tiver esses valores, basta você então fazer uma análise do ponto de vista de isolar os resistores nas equações para você conseguir calcular o valor deles para manter o TBJ operando naquele ponto que você quer, naquele VCE com aquele IB. Então, como que a gente faz isso? Passo a passo aqui. Na esquerda, a gente tem o circuito que a gente obteve lá da análise CC. Então, a gente tem a fonte VCC, aqui elas estão representadas, né, de modo separado, mas elas têm o mesmo potencial, é como se fossem a mesma fonte de tensão. Você tem o resistor de base, não temos a entrada, não temos a saída porque está desacoplado. Ok, para algumas pessoas, rodar a malha com esse tipo aqui de notação é um pouco mais difícil. Para outras já estão mais acostumadas, não tem nenhum tipo de problema. Então, se acaso você ainda tiver com um pouco de dificuldade, você pode inicialmente fazer o quê? Você pode construir o circuito na maneira que você está acostumado a trabalhar. Por exemplo, vou colocar aqui uma tensão VCC, ligando ao meu resistor da base. Então, até agora eu fiz a conexão de VCC, resistor da base, né? E agora eu vou ligar a resistor da base à minha base do TBJ. Então, a minha base do TBJ, o emissor, ele está aterrado, então você pode aterrar ele e também ou fazer a conexão aqui com a sua tensão VCC, tanto faz, os dois vão estar aterrados, ó, né, são a sua referência do circuito. E aqui, do ponto de vista da saída, você vai ter o resistor do coletor ligado também a uma fonte de tensão VCC. Sem problema você fazer assim. É claro que dá mais trabalho, né? Então, por isso que as pessoas geralmente elas preferem utilizar a notação da esquerda, que ela é uma notação mais fácil de você desenhar, né? Mas se você tiver dificuldade, pode sem problema algum fazer aí conectar da maneira que você acha melhor, desde que você mantenha, né, as conexões originais do seu circuito. Então, o que a gente precisa fazer, pessoal, fica evidente quando a gente desenha isso aqui, inclusive, a presença de duas malhas. Existe a malha base emissor, né, já que aqui é o terminal da base e aqui é o terminal do emissor. Existe também a malha coletor emissor, né, já que a gente tem o terminal coletor em cima e o terminal do emissor embaixo. Então, o que você tem que fazer é justamente rodar a malha aqui para descobrir as variáveis de interesse. Vamos rodar primeiro a malha base emissor para a gente descobrir a corrente de base, né, que é um parâmetro importante, né, que dá inclusive lá a nossa característica de entrada do circuito. Então, rodando essa malha aqui, pessoal, né, começando aqui por VCC, então eu tenho mais VCC, eu tenho uma queda de tensão aqui no resistor RB, né, lembrando que a gente tem a corrente IB fluindo por aqui agora, nesse momento, né? Então, a corrente IB está passando por esse circuito, né? Então, eu tenho uma queda de tensão que é menos a resistência RB vezes essa corrente IB. E, por fim, a gente tem aqui, como a gente está trabalhando com um transistor bipolar de junção de silício, a gente tem aquela característica queda de tensão da região de joelho ali, né? Que é um VBE. A gente tem esse VBE aqui que está aqui representando como uma queda, né? Uma junção PN diretamente polarizada. Seria algo semelhante àquela queda de tensão do diodo. Então, menos VBE, que é a tensão ali entre a base e a junção base-emissor. Isso daqui igual a zero. Então, eu apliquei aqui, pessoal, a lei de Kirchhoff das tensões, né? A minha variável de interesse é justamente a corrente agora, deixa eu sinalizar ela de cor diferente. Minha variável de interesse é a corrente IB. Então, o que eu vou fazer é isolar IB nesse circuito. Então, o que eu vou fazer é passar essas variáveis para a minha direita, as variáveis que eu não tenho interesse. Então, VB passa para lá positivo, VCC passa para lá também positivo, né? Então, vai ficar negativo, na verdade, né? Então, fazendo com calma, ó, RB menos RB e B é igual a VBE positivo
menos VCC. Isolando IB, né, eu vou inverter aqui aplicando o sinal de menos 1, fica VCC menos VBE, dividido pelo valor da resistência na base RB. Então, essa aqui, pessoal, é a nossa equação que define a corrente de base para um circuito com polarização fixa. Vejam que foi simples, por isso que eu nem recomendo a memorização dessas fórmulas, porque uma vez que você desenha o circuito, as equações saem muito fácil. Então, guardem a memória de vocês para outros assuntos. Deixa esse assunto, né, aqui você consegue, né, facilmente deduzir a corrente na base. Aí é o seguinte, pode ser que você tenha o valor da corrente na base e quer encontrar o valor de RB que dá esse valor, né? Então, basta isolar RB. Então, mais uma vez, agora o projeto, né, desse circuito fica por sua conta. O que você quer? Você já tem IB, VCC, VBE é aproximadamente 0,7. Então, você consegue calcular RB. Não, você tem RB, VCC e já sabe VBE. Então, calcula IB. Sempre vai ficar faltando alguma variável, que é a variável que você quer encontrar. Do ponto de vista da malha coletor-emissora, a gente consegue obter a tensão VCE, lembrando que ela é um importante parâmetro lá para a nossa curva de saída, né? Então, deixa eu pegar a caneta preta. Então, eu vou rodar aqui a malha coletor-emissor, né? Então, eu vou começar aqui pelo emissor, né? Então, de início, a gente tem o quê? A gente tem um ganho de tensão de VBE, certo? A gente tem um ganho aqui de tensão. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, como eu estou interessado em VCE, eu já vou pensar diretamente que a tensão VCE, né, aqui a gente tem entre o coletor... Deixa eu apagar essa seta para ficar mais fácil de enxergar. Então, eu vou pensar que aqui existe uma tensão entre coletor e emissor que eu vou isolar, que é a tensão VCE. Então, essa tensão é a tensão VCE. Assim fica mais fácil. Deixa eu pegar agora a caneta preta. Então, partindo do emissor, eu tenho um ganho de VCE, então mais VCE. A corrente no coletor, ela está em que sentido? Ela está entrando no coletor. Então, a corrente no coletor, ela flui nesse sentido aqui. A corrente IC. Então, portanto, o que eu tenho? Eu tenho agora uma queda ou um ganho de tensão em RC. Como IC está para a esquerda, a queda de tensão é para a direita, então eu tenho mais a queda de tensão aqui, que é RC vezes IC. Por fim, eu estou encarando o polo positivo, né? Então a perda, né, da tensão VCC. Então, menos VCC é igual a zero. A minha variável de interesse, pessoal, é justamente a tensão VCE. Então, eu vou poder escrever que VCE é igual a VCC passa para o lado direito positivo, RC e C passa para o lado direito negativo. Então, assim eu isolo e consigo encontrar a minha tensão, que é importante para aspectos de projeto, que é a minha tensão VCE. E assim, claro, a gente aplicou aqui a lei também de Kirchhoff das tensões para chegar nesse resultado. Então, aqui a gente tem as duas equações básicas, né, que definem completamente o comportamento desse transistor na configuração de polarização fixa, né? Eu já cheguei no valor de VCE, cheguei no valor de IB. Lucas, eu já sei o valor de VCE que eu quero para estar presente lá no meio da curva. Já sei o VCC que eu tenho, a minha fonte disponível. E eu também sei o valor de IC com base lá na curva. Só resta, então, para você calcular o valor de RC de forma a conseguir esse efeito. Que nem eu disse para vocês no caso de RB. Se você souber os outros parâmetros, a corrente de base, por exemplo, e a tensão CC, você consegue calcular RB. Sabendo a tensão VCC e a corrente C do seu circuito, né, você vai conseguir, né, e sabendo também VC, você consegue calcular o resistor do coletor. Geralmente, projeto, o que eles te pedem é justamente isso. O que você vai precisar fazer como projetista é obter o valor de resistência para que o seu circuito trabalhe em um ponto com as tensões que você quer em um ponto específico. Isso é o que você vai querer aí como projetista de um circuito de polarização de um transistor bipolar de junção.
Agora, falando um pouquinho sobre as características gerais desse circuito de polarização fixa. Pessoal, em termos de custo, esse é o circuito mais barato, então mais barato existente para as polarizações. Por quê? Porque você tem que ter apenas uma fonte VCC, lembrando que aqui ele desenhou separado só para a gente entender melhor, mas esses dois pontos têm o mesmo potencial, então precisamos de uma fonte VCC e precisamos de dois resistores, um resistor para a base e um resistor para o coletor. Então esse circuito ele é muito barato, né, e também muito simples de ser projetado e montado. Com relação às desvantagens, pessoal, olha para vocês verem as equações, principalmente a corrente de coletor. A corrente de coletor ela é beta vezes a corrente B, né? Então aí a corrente B a gente encontrou ela, a gente viu que é VCC menos VBE dividido por RB. Vejam vocês que a corrente do coletor, aqui do jeito que ela está colocada, né, nesse circuito de polarização fixa, né, ela é inteiramente dependente de beta. Se beta variar, o nosso ponto de operação pode variar, né? Mas Lucas, espera aí, beta varia? Sim, varia bastante, pessoal. Principalmente com esses fatores aqui, ó. Com aumento de temperatura, beta varia bastante, né? Com lotes de fabricação diferentes, inclusive dentro do mesmo lote, você tem betas diferentes em um mesmo lote de fabricação, né? E geralmente o que a gente precisa em um circuito amplificador, a gente precisa desconhecer, né, precisamente os pontos de operação e a gente precisa mais do que isso de uma estabilidade desse ponto. Ou seja, estabilidade é, de forma ideal, se a temperatura aumentar, se a temperatura diminuir, né, independente das condições externas do meu circuito, se os meus dispositivos, conforme o tempo passar, se os meus dispositivos não envelhecerem, eu manter o meu ponto de operação CC constante. Isso é a busca ideal de um ponto de polarização CC, um ponto que não se altera ao longo do tempo. Mas, infelizmente, a gente não consegue isso, porque os seus resistores envelhecem e alteram a sua resistência, alterando o ponto de operação. Mesma coisa pode ser dita com os seus capacitores, né? E também as variações de temperatura, às vezes a temperatura aumenta, às vezes o seu sistema de arrefecimento, seu sistema de troca de calor não está funcionando bem, a temperatura aumenta, o beta é diferente, né? E aqui, ó, se o beta mudar, se o beta aumentar 10%, por exemplo, a sua corrente de coletor também vai aumentar 10%. E a mesma coisa, claro, se diminuir. Então existe uma forte dependência desse circuito de polarização fixa aqui com o beta, com o ganho de corrente CC. Então a maior desvantagem dele é justamente essa, né? Forte dependência de beta. E beta depende de temperatura, lote de fabricação e assim sucessivamente, assim por diante. Então, essas aqui são as características gerais. Resumindo, custo muito baixo, simplicidade de projeto, porém uma dependência muito grande de ganho de corrente CC, que vai fazer com que esse circuito aqui raramente seja utilizado, já que o projetista ele quer uma estabilidade do ponto de operação CC. Certo? Assim a gente responde, pessoal, a nossa quarta questão-chave, né? Eu acho que esse número aqui está errado, né? Que é quais são as características principais da polarização fixa do transistor bipolar de junção. Baixo custo, baixa simplicidade e elevada dependência de beta. Tá bom, pessoal? Essas são as características principais aí do meu circuito de polarização fixa do transistor bipolar de junção. Aqui no tópico 4.6, pessoal, eu trago uma forma alternativa
de você estar analisando, fazendo análise do seu circuito envolvendo transistor bipolar de junção, que é utilizando a análise que envolve a nossa reta de carga do circuito. Essa análise é uma análise que ela tem a vantagem de ser muito visual, de forma que você bate o olho na curva e já reconhece o ponto de operação que você está trabalhando com aquela polarização. Mas ela tem a desvantagem, né, de você ter um trabalho a mais para construir o gráfico e nem sempre você tem uma certa precisão, já que esse ponto, né, ele pode se alterar levemente de acordo com variações de temperatura ou de lote de fabricação e assim por diante. Mas é interessante, é uma ferramenta e por isso eu trago aqui para a gente estar conhecendo também na aula de hoje. Para traçar a reta de carga, pessoal, é muito simples. Como o próprio nome fala, é uma reta. E uma reta, o que eu preciso são 2 pontos. Então, eu vou traçar em vermelho. Eu preciso 2 pontos nessa curva aqui de C em função de VCE, que é uma curva de saída, né? Para traçar essa reta. Para o circuito de polarização fixa, né, a equação que define o comportamento de VCE e em função de IC é justamente a equação que a gente encontrou na aula de hoje, em que VCE é VCC menos RCIC. A gente encontrou isso rodando a malha coletor emissor aqui desse transistor bipolar de junção. Então, o que a gente precisa fazer é identificar 2 pontos dessa equação, né, aqui no meu gráfico. Os pontos mais fáceis para você identificar é um ponto em que a tensão entre coletor e emissor é 0, e assim a gente vai ter uma determinada corrente no coletor. Então esse daqui seria um ponto inicial. E um outro ponto da minha curva é um ponto em que a minha corrente no coletor é 0, porém eu tenho uma certa tensão entre o coletor e o emissor. Então, tendo esses 2 pontos, eu consigo traçar a minha famosa reta de carga. Bom, se você, né, já conhece a sua corrente que está passando pela base, digamos que essa corrente aqui agora, ela tem um valor de IB2. Ela tem um valor igual a IB2. Então você já sabe, né, que o seu ponto de operação é exatamente este ponto Q, que eu estou indicando aqui na figura para vocês. Então, de posse da reta de carga, você vai já saber, com base aqui nas variações de IB, né, onde é que vai estar o seu ponto de operação facilmente. Lucas, como que eu faço para descobrir o valor desse ponto aqui, eu vou chamar de ponto 1, e como é que eu faço para descobrir o valor do ponto 2? Simples, pessoal, basta olhar para a nossa equação e ver o que a gente tem de informação em cada ponto. No ponto 1, a gente tem a seguinte informação que é certeza. Nesse ponto, como a gente está aqui em cima do eixo Y, o valor do eixo X é nulo, ou seja, VCE é igual a 0. Nesse ponto, VCE vale 0 volts. Então, no ponto 1, como que fica a equação? No ponto 1, como VCE vale 0 volts, então fica 0 igual a VCC menos RCIC. A variável de interesse que eu quero é IC. Então, eu vou isolar aqui, né? VCC vai para a esquerda, vou anular o sinal negativo, né? De forma que IC fique igual a VCC sobre RC. E uma outra característica interessante, pessoal, que a gente consegue encontrar aqui é a seguinte. Vejam vocês que de todos os valores possíveis para a corrente no coletor, para esse circuito aqui, o valor máximo que eu posso ter é esse valor aqui para quando o VCE é igual a 0. Esse aqui, então, é o máximo valor de IC. É o valor de IC máximo para esse circuito de polarização fixa que a gente está vendo. E a gente consegue calcular isso, né, aqui por VCC dividido por RC. Pessoal, e esse valor de IC máximo, ele é tão importante que ele tem um nome característico, um nome aqui dentro da nossa teoria de circuitos eletrônicos. O nome dele é corrente
de coletor de saturação, ou IC-SAT. Né? Por que de saturação? Porque, de fato, nessa região, quando a gente tiver uma corrente desse valor aqui, dessa magnitude, a gente tem a certeza que o transistor vai estar ali na região de saturação. Por isso que chama IC-SAT. Lucas, tem algum macete, alguma dica para mim calcular o IC-SAT de forma mais fácil, mais rápida? Tem, pessoal. Nesse ponto aqui, né, para descobrir o IC-SAT, a tensão entre coletor e emissor é zero, não é? Uma tensão igual a zero quer dizer o quê? Um curto-circuito. Né? Então, quer dizer que entre coletor e emissor existe um curto-circuito. Então, se você quiser descobrir rapidamente, em qualquer polarização, qualquer uma das que a gente vai ver, o IC-SAT, basta você fazer um curto-circuito. Então, vou ligar aqui um fiozinho entre o coletor e o emissor. Então, eu fiz aqui o quê? Eu fiz um VCE ser igual agora a 0 volts, por conta que eu tenho um curto-circuito. Então, a corrente de coletor que flui agora por esse caminho aqui, a corrente de coletor, né? A corrente de coletor que está fluindo aqui, eu tenho certeza que essa corrente é a corrente IC-SAT, que é a corrente de saturação, e ela deve ser menor do que a máxima corrente que pode passar pelo seu circuito, certo? IC máximo aqui é dado pelo datasheet. E aqui eu simbolizei IC-SAT, IC máximo, né? Esse IC máximo aqui é o máximo valor do seu projeto, ou seja, desse circuito aqui. E IC máximo é o valor máximo dado pelo datasheet, tá bom? Então, se você quiser descobrir o seu IC-SAT para qualquer configuração, basta você fazer um curto entre o coletor e o emissor do seu transistor bipolar de junção. Aí você basta calcular IC-SAT, né? Que é essa corrente? Veja só como fica simples. A corrente aí é igual a V sobre R. Né? Então, nesse resistor, qual que é a tensão que está sobre ele? A tensão que está sobre ele é VCC. Então, VCC sobre RC me dá IC-SAT. VCC sobre RC me dá IC, que aqui nesse caso é IC-SAT. Então, pela reta de carga, você consegue estar trabalhando e vendo isso daí de maneira mais clara. Ah, Lucas, e o ponto 2? O ponto 2 é o mesmo princípio, pessoal. Segue o mesmo princípio. Basta a gente agora pegar a informação que a gente tem do ponto 2, que é a seguinte informação. Nesse ponto, quem é nulo? Nesse ponto, quem é nulo é a minha corrente do coletor. Então, no ponto 2, a corrente do coletor é igual a 0 mA. Então, eu vou olhar para a minha equação, né, a equação que eu encontrei da análise de lei de Kirchhoff das tensões, né, e vou ver aqui colocando, né, substituir colocando IC igual a 0. A hora que eu fazer IC igual a 0, o que eu vou sobrar aqui nessa equação é justamente só quem? Só VCC. Então, VCE, como VCE é igual a VCC menos RC, IC, e meu IC é igual a 0, então a tensão VCE vai ser exatamente igual à tensão VCC. Então, a máxima tensão aqui que aparece, né, a máxima tensão que está aparecendo ali entre coletor e emissor, é a tensão nesse circuito de polarização fixa, é a tensão VCC. Lembrando que a gente tem que respeitar os limites de operação do transistor bipolar de junção. E esse VCC, né, ou VCE aqui, que vai dar na mesma, né, nesse ponto 2, né, ele é importante para você não superar aqui a máxima tensão reversa que está sendo aplicada entre o coletor e a base do seu transistor bipolar de junção. Pessoal, então, para esses conceitos ficarem mais claros, né, na nossa cabeça, tudo fica mais fácil de entender e ser aplicado, né, quando a gente traz um exemplo resolvido passo a passo, né, para vocês fixarem melhor todo esse conteúdo que a gente viu aí na aula de hoje. Então, o exemplo 5, ele trata do seguinte: você possui uma fonte de 12 volts CC e um transistor bipolar de junção de silício, com a curva de saída em emissor comum, mostrada na figura a seguir. Então, ele trouxe para a gente uma curva que é uma curva de C em função de VCE.
Então, uma curva realmente de uma configuração emissor comum. Na letra A, ele pede, utilizando os valores comerciais de resistores, ou seja, não são valores com valores de resistência quebrados, nem nada, valores comerciais, o que a gente consegue comprar numa loja de eletrônica. Projete o circuito de polarização fixa para que ele opere no ponto quiescente Q1, ou seja, ele quer que a gente opera nesse ponto que eu centralizei aqui para vocês, que é um ponto bom de operação, porque é um ponto que está ali aproximadamente um pouco mais à esquerda do centro da região ativa. Então vamos por partes. Primeiro vamos responder ao item A. Então, ele quer os valores de resistores, né, para polarização fixa. Então, pessoal, uma primeira parte inicial aqui é a gente identificar as características do ponto Q1. Então, o primeiro fato aqui, né, é identificar o ponto Q1. Esse ponto Q1, quais são as características dele? Primeira característica, ele tem, não vou colocar assim, porque senão vai aparecer um sinal de menos. Esse ponto, ele tem um VCE, né, que é uma tensão entre coletor e emissor de quanto? De 6 volts. Então, o VCE é igual a 6 volts no ponto Q1. Qual que é a corrente do coletor? A corrente do coletor é de 3 mA no ponto Q1. Então, 3 mA. Qual que é a corrente de base aqui? A corrente na base vale 30 microamperes, né? Então, tá aqui, 30 microamperes. 30 microamperes. Essa daqui, então, é as informações básicas que a gente consegue retirar do gráfico, né? Só de olhar para o gráfico a gente consegue essas informações. Ele falou para a gente, pessoal, que esse transistor, ele é um transistor de silício. A gente sabe que transistores de silício têm VBE, que é a tensão entre base e emissor, aproximadamente ali de 0,7 volts. Essa informação ela não é informação que vem do gráfico, mas e sim do enunciado do exercício, uma vez que ele fala que o transistor é de silício. Tá, a gente já tem algumas informações. Ele fala para a gente que quer um circuito de polarização fixa. Então vamos desenhar aqui o nosso circuito de polarização fixa. Então, segundo o nosso circuito de polarização. O circuito a gente já sabe, existe o quê? Existe uma resistência de base, certo? Se vocês quiserem preferirem a outra notação, então existe uma resistência de base que está ligada na base do meu transistor bipolar de junção. A gente sabe que o emissor na polarização fixa é aterrado e também existe uma resistência de coletor. Então, e, claro, esses dois aqui ligados à minha fonte de tensão VCC. Então, do meu lado esquerdo eu tenho o meu resistor da base, do meu lado direito o resistor do coletor, e em cima a gente tem a nossa tensão que é mais VCC, que inclusive ele deu o valor para a gente de 12 volts. Então, com base no que a gente encontrou, a gente já consegue identificar aqui, ó, alguns parâmetros. Por exemplo, a tensão VCE ela é de 6 volts, então a tensão aqui, ó, entre coletor e emissor, para esse ponto de operação, é igual a 6 volts. A corrente do coletor, que é a corrente que está entrando aqui no nosso coletor, ela vale 3 miliamperes. E a corrente da base, naquele ponto de operação, ela é de 60, na verdade de 30 microamperes. A gente tem também, a gente sabe disso devido ao fato de ser um transistor bipolar de silício. Então a gente sabe que o VBE é de 0,7 volts. É a tensão entre base e emissor. De posse disso daqui, a gente tem praticamente tudo para resolver os nossos exercícios. Agora basta a gente aplicar, né, as leis de Kirchhoff das tensões para encontrar os valores de RB e RC, que a gente está desejando encontrar aqui. Depois, é claro, esses valores não vão dar, talvez, valores comerciais. Então, a gente depois vai ter que fazer uma aproximação e ver qual que é o valor comercial mais próximo. Esse é o nosso trabalho. Então, para encontrar RB, basta eu fazer o quê? Basta eu percorrer a malha
base emissor. Né? De forma que eu vou ter o quê? Eu tenho aqui um ponto que tem uma tensão de mais 12 volts. Então, eu vou fazer aqui essa conta, vou fazer ela em preto mesmo. Então, eu tenho primeiro para a base emissor, nessa malha base emissor. Eu tenho o quê? Eu tenho mais 12 volts aqui em cima, certo? Eu vou apagar o V para a gente não ficar colocando informação desnecessária. Então, eu tenho mais 12 volts aqui. A corrente B está descendo, então existe uma queda de tensão que é contrária, que é para cima, né? Então, existe o quê? Existe um menos RB vezes IB. IB a gente sabe o valor que é de 30 vezes 10 a menos 6 amperes. Por fim, a gente vai passar aqui e encarar a malha, na verdade, a junção base emissor, que tem uma tensão para cima, né? Uma queda de tensão nesse sentido, né? Para cima, e essa queda de tensão vale 0,7 volts. Então, por isso, menos 0,7, isso tudo é igual a zero. Então, agora basta eu isolar RB para descobrir o valor da resistência de base, que vai me dar, né, uma corrente de base de 30 microamperes a partir de uma tensão VCC de 12 volts. Então, nas minhas contas, pessoal, o valor da resistência de base é de 376,67 kΩ. Então, esse daqui é um primeiro resultado, né? Isso daqui é um primeiro resultado. Não é um valor comercial. Então, por isso que depois a gente vai ter que vir e ver qual que é o valor comercial mais próximo. Então, essa foi a malha base emissor. Agora, a malha coletor emissor, a gente consegue encontrar o valor do resistor RC, que está lá naquela malha. Então, mais uma vez, só rodar a malha aqui, pessoal. A gente começa com a tensão positiva de 12 volts, então, mais 12 volts. A corrente IC está para baixo, então a queda de tensão no resistor RC é para cima, contrária ao sentido que a gente está aqui, que a gente está descendo, percorrendo junto com a corrente IC, né? Então, por isso vai aparecer menos RC vezes a corrente IC, que a gente sabe que tem valor de 3 vezes 10 elevado a menos 3 amperes, né? E por fim, a gente vai encarar aqui o quê? A tensão coletor-emissor, né? Que entre aqui o coletor e emissor, do gráfico, a gente conseguiu a informação que esse VCE vale 6 volts. Como eu estou encarando ela no sentido contrário à flecha, então vai aparecer aqui o menos, né? O menos 6. Isso tudo, de acordo com a lei de Kirchhoff das tensões, deve ser igual a zero. Isolando o valor de RC, eu vou chegar com o valor de RC de exatamente 2 kΩ. Então, aqui, inclusive, a gente pode perceber uma característica, que é aquela característica que eu falei para vocês lá no início, que é as magnitudes desses valores de resistências. Vejam vocês que a resistência RB, ela tem uma magnitude de quase 400 kΩ. Então, centenas de quiloohms. Né? Por quê? Por conta justamente do fato da gente precisar de uma corrente que é da ordem de microamperes. Então, o valor da resistência ela tem que ser muito elevado. Já aqui no meu coletor, né, o RC, ele vai ter um valor baixo, né, daí de alguns poucos quiloohms, justamente porque a minha corrente de coletor tem um valor aí na casa de alguns poucos miliamperes, né? Então, daí já dá para a gente ter noção das magnitudes desses dois resistores também. Ok, estaria resolvido se ele não tivesse falado para a gente olhar em termos de resistores comerciais. O que a gente precisa fazer agora, pessoal, é pegar esses dois valores de RB e RC, vir aqui na nossa tabela e encontrar os valores mais próximos a eles para a gente estar utilizando. Né? Então, aqui para o caso de RB igual a 376,67, então 376,67, aonde a gente vai estar localizado? Deixa eu mudar a cor aqui, eu vou mudar a cor para vermelho. 376, então está entre esses dois valores aqui, ó. Está entre 360 e 390. Então, eu vou para RB, né, ou eu vou ter 360 kΩ, que é um valor comercial, e o valor imediatamente acima é o valor de 390 kΩ. O certo, pessoal, aqui nesse caso, é eu pegar o valor
que dá o menor erro possível, né? Então, está mais próximo, né? 376 ou quase 380, né? Está mais próximo de 360 ou de 390. Se você quiser, você pode dividir um valor pelo outro e encontrar o erro, né? Divide 376,67, não é isso? 0,67 por 390 e acha um erro. E faz a mesma coisa com o valor da resistência de cima e acha também o erro. Você pega o que der o erro menor. Claro que 376 está mais próximo de 390 do que de 360. Então, 390 é um valor que vai te dar um erro menor. Então, o quarto passo aqui, no item A, né? Valores comerciais. Valores comerciais para RB. O valor mais próximo a gente vai adotar é 390 kΩ, porque é o que dá justamente o resistor que dá o menor erro aqui nesse caso. E o outro, com relação a RC. RC é 2 kΩ. E por sorte, 2 kΩ já é um valor comercial. Então, se 2 kΩ já é um valor comercial, a gente já consegue encontrar ele no mercado e não precisa fazer nenhum cálculo de erro, já que a gente já consegue encontrar ele. Então, a RC vai ser igual a 2 kΩ. Então, para a parte A do nosso exercício, a resposta é essa. Para fazer o ponto, para trazer o TBJ, a operação nesse ponto Q1 específico que ele pediu para a gente precisa de ter, aqui no circuito de polarização fixa, um RB de 390 kΩ e um RC de 2 kΩ. Claro, quando eu modificar RB para 390 kΩ, a corrente de base vai provavelmente variar, né, um pouquinho, mas ainda vai estar perto lá dos 30 micro. E a corrente IC, claro, obviamente, em função disso também vai variar um pouquinho. Então, em função da modificação de RB, alguns valores aqui do nosso circuito vão ser modificados, né? Mas isso daí a gente tem que conviver, porque eu não tenho um valor comercial de 376,67 kΩ. Então, algumas, né, variáveis aqui no meu circuito vão ter valores levemente alterados, mas ainda assim eu tenho a garantia de que o ponto de operação vai estar bem próximo desse ponto Q1 aqui. Bom, continuando no nosso exercício, né, qual é o ganho de corrente deste transistor bipolar de junção? Então, essa parte B, vou trazer aqui um pouquinho mais de espaço para a gente. Trazer um pouquinho mais de espaço. Essa parte B, eu vou responder ela aqui. Então, deixa eu desenhar. Pegar nosso pincel verde, eu vou responder agora a parte B. Então, a parte B, ela pergunta para a gente o valor de beta, né? Então, a parte B, ela pergunta o valor de beta do transistor bipolar de junção. Então, tomando por base aqui o ponto de operação Q1, né, que é um ponto de operação que a gente ali não estaria utilizando o valor de RB comercial, mas é um ponto que ele pediu para a gente analisar e é mais fácil da gente analisar aqui olhando para a curva. O que a gente tem? A gente tem informação de que IB é 30 microamperes e IC é 3 miliamperes. Isso já é suficiente para a gente achar o valor de beta desse transistor. Por quê? Porque a gente sabe que a corrente de coletor ela é relacionada à corrente de base por uma constante beta. Então, beta, né, isolando aqui, fica igual a IC por IB. Um IC de 3 miliamperes e um IB de 30 microamperes. Então, isso daqui vai dar um beta para mim aproximado, pessoal, de 100. Então, esse beta do meu transistor é um beta aproximado de 100 ali no nosso ponto Q1. Então, no item B, era isso que ele pedia. Ele pede também qual que é a máxima corrente no coletor. A máxima corrente no coletor... A máxima corrente no coletor a gente sabe que é dada pela corrente IC-SAT, que
Que a gente falou que essa corrente IC-SAT ela vem quando a tensão VCE é igual a 0 volts. Então, olhando lá para o meu circuito, que a gente acabou de desenhar, se eu fazer VCE igual a 0 volts, né, se eu fazer esse aqui, ó, esse valor de VCE igual a 0 volts, qual que é então a minha corrente de coletor correspondente? Então, basta aplicar aqui a minha equação, anulando VCE ou colocando ela igual a 0. Então, fica VCC, certo? Aqui, ó, rodando a malha mais uma vez. Inclusive, a gente pode fazer esse cálculo aqui, ó. Fica mais VCC, que é 12, menos RC e C. RC eu sei que é 2 vezes 10, 2 vezes 10 elevado à terceira, vezes a corrente C, que é 3 vezes 10 a menos 3. Ou seja, aqui eu tenho RC, aqui eu tenho IC. Agora eu teria o quê? Eu teria VCE, mas VCE é igual a 0, certo? Por conta, que nem eu disse para vocês, podem pensar como se a gente tivesse feito um curto-circuito virtual aqui, ó, ligado o coletor ao meu emissor, né, para fazer o cálculo desse IC-SAT. Então, fazendo isso aqui tudo igual a 0, eu consigo encontrar... desculpa, esse valor de IC é o que eu quero encontrar, né? Aí, assim, só isolar agora o meu valor de IC para obter o meu IC-SAT, que aqui nesse caso é de aproximadamente, de acordo com os meus cálculos, de 6 miliamperes. Então, o máximo valor de corrente com esse circuito que IC vai chegar é 6 miliamperes. Lembrando que esse IC-SAT, que a gente acabou de encontrar, ele deve ser menor do que a máxima corrente que pode passar pelo seu dispositivo, que é dada lá pela sua corrente de coletor máxima. Tá, por fim, pessoal, o que ele pede aqui, no item C, que potência é dissipada pelo TBJ em Q1. Então, aqui, inserindo aqui um pouquinho mais de espaço, e separando aqui o nosso item C, ele está pedindo a potência dissipada. Então, item C, qual que é a potência dissipada no transistor bipolar de junção no ponto Q1? Potência, pessoal, é sempre um produto aí de V vezes I, né? E que V que é esse? O V é justamente VCE, e a corrente é a corrente que está passando pelo transistor, que é a corrente IC. No ponto Q1, quanto que a gente tem para VC? Vamos lá retornar e olhar no gráfico, vocês vão ver que é igual a 6 volts, enquanto o IC é 3 miliamperes. Então, basta trazer esses valores para cá. Então, VC 6 volts, IC naquele ponto Q1, 3 miliamperes. Fazendo esse produto, 6 vezes 3, 18, né? Então, vai dar 180 miliwatts. Esse daí na verdade, 18, né? 18 miliwatts. Esse é o valor de potência que o meu transistor está dissipando lá no ponto Q1. Então, com esse exemplo, pessoal, a gente conseguiu fazer o quê? A gente conseguiu tanto encontrar os valores de resistência para a operação ali bem próximo daquele ponto Q1, valor de resistência, inclusive resistência comercial. A gente conseguiu encontrar aqui, né, o beta do transistor no ponto Q1, que foi igual a 100. Também a gente viu o máximo valor de corrente que vai passar pelo meu transistor, que é a IC-SAT, que a gente viu que vai ter que ficar abaixo ali do seu IC máximo. Não bastaria você olhar o datasheet do TBJ e ver se está sendo obedecido esse critério. E por fim, a gente viu que a potência dissipada aqui no TBJ para o ponto Q1 é de 18 miliwatts. E essa potência dissipada, mais uma vez, ela também teria que ser menor a potência máxima lá dada no seu datasheet, a fim de que você não danifique esse elemento. Pessoal, com esse exemplo a gente finaliza a nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção e paciência de vocês.
fiquem a seguir com as leituras sugeridas. Tudo de bom, abraço e até a nossa próxima aula virtual.